voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, deixe o like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar, Paquetá, pasmem, é o cara do Flamengo. É uma negociação muito difícil, revelada em primeira mão pelo repórter Caê Mota no GE, e a gente foi atrás e é verdade, o Flamengo de fato está negociando com o Lucas Paquetá. E já tem até o aval do jogador, né? É assim que funciona na negociação. Primeiro o clube procura o jogador, pergunta, e aí, você tá afim? Ele fala, tô, beleza, então vou negociar com o West Ham, que é o time dele. Aliás, meu time na Inglaterra, né? É uma negociação muito complicada, porque o West Ham pagou 60 milhões de libras pelo Paquetá, o trouxe do Lyon, né? E é um jogador, cara, que até já fiz vídeo sobre isso, que poderia render uma grana ao Flamengo numa negociação com o Manchester City, que quase aconteceu. Só não aconteceu por causa da suspeita de envolvimento num escândalo de apostas, né? E ele pode ser punido no futebol inglês por causa disso. Tá, mas aí tem uma coisa interessante, ele pode ser punido apenas na Inglaterra, ele pode sofrer uma suspensão apenas na Inglaterra. E o West Ham dificulta as coisas, evidentemente, né? Porque pagou essa grana e o Flamengo tenta um empréstimo do Paquetá até que essa situação seja resolvida, né? E depois, de repente, pode negociar uma compra adiante e tal, mas é uma possibilidade, tá acontecendo, tá? Paquetá pode ser a grande contratação do futebol brasileiro no ano, caso venha para o Flamengo. E a gente vai explicar direitinho para você como é que ele está jogando no West Ham, como é que ele pode jogar no Flamengo, neste vídeo que tem o patrocínio do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Você que quer um hobby e não sabe o que fazer, eu indico para você. Aprenda a tocar violão ou guitarra com um músico profissional, ou seja, um cara formado em música, que é o professor de guitarra e violão Átila Reis. É o seguinte, você vai entrar no link que está aqui na descrição deste vídeo e vai bater um papo com o professor de guitarra e violão Átila Reis. A primeira aula experimental é por minha conta, você não vai pagar absolutamente nada. Você só precisa ter um celular, um notebook ou um tablet, ou seja, se você está assistindo a este vídeo, você está habilitado a ter uma aula com o professor de guitarra e violão Átila Reis. Você vai fazer essa primeira aula experimental de graça, vai curtir e aí vai combinar com o professor a periodicidade e o valor do aprendizado. Beleza? Retomando aqui o assunto principal deste vídeo. Lucas Paquetá vem jogando como um autêntico camisa 10 no West Ham e assim conquistou, por exemplo, um título muito importante para o clube. É um clube menor da cidade de Londres, que foi a Conference League, tá? Jogando como um autêntico camisa 10. Então ele encaixaria nesse time do Flamengo, sim, até porque ele pode jogar, e o Tite utilizou assim, e dá pistas de como pode utilizar o jogador no Flamengo, como um segundo homem de meio de campo na Copa do Mundo do Catar, em que jogava com o Casemiro, o Paquetá e o Neymar, Rafinha e Vini Júnior abertos, e o Richarlison como centroavante. Então ele pode jogar nessas duas posições do meio de campo. Tem essa possibilidade. Então a gente pode imaginar, por exemplo, jogando Pulgar, Paquetá, De La Cruz, Arrascaeta, com o Gerson e o Pedro adiante. Dá para imaginar. Seria um sonho, né? A negociação é complicada. O Flamengo tem um emissário na Inglaterra resolvendo essa questão. O West Ham quer negociar o jogador de forma definitiva, mas o mais importante nesse momento é ter a aquiescência do jogador, né? A concordância dele. E ele já deu o ok, como eu disse, para essa negociação. Aí a questão do Flamengo tentar ali com o Marcos Braz, que é muito bom de negociação, um acordo com o West Ham, né? Chegando e falando assim, ó, o jogador está passando por esses problemas, né? Estará de volta à sua casa no Brasil, né? Para fugir dessa questão toda. Então, é uma negociação que pode acontecer, tá?
Repito, ela é muito complicada, o Flamengo não tem dinheiro para comprar o jogador de forma definitiva, mas pode se acertar com ele, né? E aí tentar um empréstimo. Se o jogador bater o pé, ele vai jogar no Flamengo, tá? Se ele bater o pé no West Ham e falar eu quero jogar no Brasil, ele vai jogar no Flamengo. É impressionante isso, né? Um jogador que tinha a possibilidade de ir para o Manchester City, está na seleção brasileira, está com a seleção brasileira, certamente será questionado sobre isso na zona mista após o jogo contra o Uruguai, e pode falar abertamente sobre essa história, sobre essa possibilidade de ser contratado pelo Flamengo, que aliás venceu de forma categórica, né, a equipe do Atlético Mineiro nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteceu hoje na partida entre Palmeiras e Grêmio, o Flamengo vai completar mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito importante isso que vem acontecendo com o Flamengo, gente. O Flamengo desmantelado, mutilado pela Copa América, por lesões e tal, conseguindo se manter na ponta do Campeonato Brasileiro, graças ao excepcional trabalho do técnico Tite, que tirou mais um coelho da cartola na partida contra o Atlético Mineiro, que foi colocar o Gerson mais pelo lado direito, como meia pelo lado direito, e o Luiz Araújo mais perto do centroavante, no caso o Carlinhos. Carlinhos que jogou muito bem, né? Fez um gol na partida impressionante, né? Como o cara tem empatia, tem carisma, né? E ganha moral, ganha pontos com a torcida do Flamengo, porque afinal de contas ele perdeu a mãe faz 15 dias, cara. Né? Vivia um momento difícil, não jogava, tal, entrou, e acho que o Pedro nem precisava ter entrado, e como entrou bem o Pedro, né? Um passe que ele deu de cinema para o Bruno Henrique fazer o quarto gol do Flamengo. O Bruno Henrique que teve a melhor partida dele com a camisa do Flamengo desde muito tempo, eu não consigo me lembrar, até na transmissão o Dandan lembrou, né, que ele não marcava 2 gols no mesmo jogo, havia mais de 3 anos, e ele fez 2 gols, né, nessa partida. E também não posso deixar passar batido por aqui, com o Ramon Abate-Abel prejudicou o Flamengo nessa partida, porque houve 2 pênaltis claros, um em cima do Pedro, outro em cima do Pulgar. Saudações, até a próxima, valeu e tchau, tchau.